Feliz Natal para você com muita saúde, vacina se Deus quiser também, um ano com muitas alegrias. Vamos lembrar do aniversariante neste dia 25, mas o assunto aqui é futebol. Flamengo enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão. Renato Rodrigues, esse jogo vem antes de Fluminense e São Paulo, né? O reencontro do Rogério Ceni com o Fortaleza e um jogo interessante. O Flamengo só pensa na vitória. O Flamengo que vem daquele 4-3 histórico contra o Bahia, o Fortaleza vem de uma derrota para o rival Ceará, que tem peso 2 ali na psicologia do esporte, né? Sim, é um momento para o Fortaleza se recuperar realmente, mas desde a saída do Rogério, eu acho que se transformou numa equipe menos consistente, né? Menos regular, né? Acho que era um Fortaleza até mais competitivo nas mãos do Rogério, tanto é que foi o trabalho que credenciou ele a chegar ao Flamengo, mas eu não acho que vai ser um jogo barbada para o Flamengo, não, de verdade. Eu acho que o Flamengo tem muito mais qualidade, tem jogadores muito mais capazes, com todo respeito à Fortaleza, acho que é bem óbvio isso, mas é um time ainda num processo de crescimento, né? Eu acho que nesse momento o Rogério, enfim, está tendo tempo para trabalhar os jogadores dentro da sua ideia, colocar o que ele quer como jogo, o que ele quer como modelo para esse Flamengo, já que desde que ele chegou era muito mais uma situação de joga, recupera, joga, recupera, joga, recupera, agora fora das competições, o brasileiro acabou virando uma pressão maior para o Flamengo, né? Além disso, Fortaleza, por mais que o Flamengo tenha qualidade, imagina um Fortaleza mais cauteloso, é um time que tem um ataque muito rápido, é um time que tem jogadores que sabem jogar assim, reagindo, fechando a própria área e saindo em velocidade. Tem o Romarinho, tem o próprio Oswaldo, todos jogadores que vão muito bem, né, nesse jogo de transição. Então é um confronto que o Flamengo, obviamente, é favorito, tem muito mais qualidade, mas como eu sempre brinco, né, o jogo tem que ser jogado. O Flamengo tem que fazer com que seja fácil para ele. Não adianta simplesmente entrar sentado na qualidade que tem e não competir no mesmo nível. Mas eu acho que o Flamengo tem total condição de conseguir os 3 pontos. E aí sim, se colocando numa situação muito próxima com o São Paulo ali, pressionando muito mais. Mas vamos ver como é que o Flamengo vai conseguir. Eu acho que vai ser um jogo muito do Flamengo tendo a bola mesmo, o Fortaleza respeitando um pouco mais. Mas é um Flamengo que ainda tem alguns ajustes para fazer, é um time que ainda sofre somente com contra-ataques dos adversários. Então, é entender que é um Flamengo num processo de crescimento contra um Fortaleza que já não é de hoje, né? Faz um trabalho muito bem feito e muito disso por conta do Rogério que está no Flamengo hoje. Ô Zupac, a gente até brincou que o Flamengo teve um reforço, que é a volta do Bruno Henrique modelo 2019, né? Que voltou a jogar muito bem. E no comando de ataque não tem dúvida, porque o Gabigol foi expulso, então vai o Pedro, que também tá voando. O passe de letra dele pro gol contra o Bahia foi espetacular, meio de calcanhar ali, meio se desviando da bola para conseguir dar assistência no gol decisivo. Então, neste jogo, o Rogério Ceni não tem problema. Vai ali com o Gabigol fora, vai Bruno Henrique e Pedro, né? Mais pra frente, talvez ele tenha que tomar uma decisão difícil de decidir quem vai para o banco. E é uma decisão difícil mesmo, e difícil pelos melhores motivos, né? Embora seja uma decisão difícil, qualquer que seja a decisão, eu não acho que ela seja equivocada. O Flamengo tem sempre a ganhar com a decisão, seja com o Gabriel em campo, seja com o Pedro em campo, tá tudo certo. Mas quando a gente pensa no que o Rogério busca fazer do Flamengo, e aí eu acho que é uma junção daquilo que ele entende que é o melhor, em alguns momentos até aquilo que ele gostava de fazer no Fortaleza, e aquilo que ele tenta resgatar do ano passado, do Flamengo de 2019, nesse modelo, o ideal seria que Gabriel e Bruno Henrique estivessem nos melhores momentos. Acho que faz mais sentido para o modelo de movimentação, de jogo mais aproximado, de troca de posição com essa intensidade. Mas, do que você quer para o que você enxerga, para as coisas que acontecem, às vezes vai uma diferença. E aí você olha para o campo e não tem ninguém no Flamengo, na minha opinião, que tenha jogado mais do que o Pedro em 2020. O Pedro é o melhor jogador da temporada. Então fica nessa. Eu tento fazer com que Gabigol e Bruno Henrique seja a minha dupla, porque isso encaixa no que eu acredito, mas chega na hora, o bom mesmo, o melhor deles, tem sido o Pedro. Então esse é o dilema que o Rogério vem encontrando, e ele vem tentando aproveitar esse tempo tão fundamental e tão raro para um time que geralmente está sempre brigando por tudo, como é o Flamengo, e por
culpa, né, dos processos e dos insucessos do Flamengo. Isso ficou pelo caminho, mas a vantagem é que agora o Rogério tem um tempo raro para colocar os seus treinos, para colocar suas ideias, para ser elogiado pelos jogadores que, aproveitando algo raro que é esse tempo de treino, conhecem melhor quem é o treinador e o que ele é capaz de fazer. O Rogério vai tentando moldar a equipe mais à sua cara, mas para amanhã é Pedro e Bruno Henrique, e tá bom demais, né? O Bruno Henrique de fato vem jogando muito bem, e o Pedro vem numa temporada espetacular. É o Boxing Day, Hamilton. A gente sabe que é tradição na Inglaterra. Esse ano tem Boxing Day aqui no Brasil com muito jogo legal, hein, Hamilton? É verdade, e tá bom demais, que como disse o Pac, tá muito bom, né? Muito bom. Ontem eu estava conversando com um amigo rubro-negro e aí ele disse o seguinte, é um bom ponto para análise. Ele, poxa, ainda bem que o Flamengo saiu nesse campeonato, a gente não conseguiu ver nenhum jogo. E aí depois, é claro, falando sério, ele disse, é muito difícil, né, você ganhar a Libertadores de forma seguida, ser regular no Campeonato Brasileiro e ter um bicampeonato seguido, um tricampeonato. Então o torcedor sabe que realmente é bastante complicado. E veio bem a calhar, a desclassificação, é claro. Veio bem a calhar, é modo de dizer, né? O torcedor tá na bronca que o Flamengo saiu. Mas, enfim, deixa esse espaço de tempo aí para o Rogério Ceni poder conhecer melhor o elenco e colocar as ideias de jogo dele, trabalhar, enfim. Mas eu vejo o jogo com certo perigo, porque do outro lado você tem um Marcelo Chamusca na direção do Fortaleza tremendamente pressionado. O time vem de 4 jogos sem vencer, você mesmo disse, perdeu o clássico. Enfim, é jogo para o Fortaleza para tentar fugir ali de perto. Está só a 2 pontos da zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada nas escalações, os campinhos de Fortaleza e Flamengo. A gente confere agora, 7 da noite na Arena Castelão. Então, o Flamengo do Rogério Ceni vai com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e René. Everton Ribeiro, William Arão, Gerson e Arrasca, Pedro e Bruno Henrique, lembrando que o Gabigol foi expulso contra o Bahia, cumpre suspensão. Temos o Fortaleza também, o ex-time do Rogério Ceni, hoje do Marcelo Chamusca, vai com Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo, Osvaldo, Ronald ou João Paulo, Felipe, Romarinho, e lá na frente Wellington Paulista e David. Renato, o que o Hamilton falou aí é interessante, essa história que o torcedor fala, é obrigação agora, tem uma faixa ali que o torcedor rubro-negro, uma torcida colocou, que é Brasileirão é obrigação. É um pouco cruel isso, porque obrigação não tem, mas o torcedor se vê ali no direito de cobrar essa obrigação pelo que o time fez no ano passado e pelo que foi investido, pelo orçamento que tem o Flamengo. Mas o jogo é jogado, né? Então, cara, que legal que você levantou esse ponto. Essa palavra obrigação é algo que eu tento sempre me desvencilhar, cara. Obrigação, vexame, eu acho que são termos que a gente acaba usando muito assim no nosso dia a dia, mas que eu não concordo muito. Por exemplo, que obrigação que... Pô, a gente está falando de um campeonato com 20 times, com São Paulo fazendo um trabalho muito bom, com o Atlético Mineiro investindo, com o Palmeiras investindo também. Eu acho que times como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians, que são times que têm, independente do momento que estão, sempre altos investimentos, eu acho que a única obrigação que esses times têm é de estar brigando, é de serem competitivos. Não dá para você entrar no Campeonato Brasileiro como o Flamengo e falar, eu só vou participar desse ano. Entendeu? E isso realmente não pode acontecer. Agora, obrigação de ganhar, cara, pô, tem tanta gente trabalhando também para ganhar, né? A verdade é que no Brasil, uma vez o Mano Menezes falou isso, no Brasil a impressão é que os torcedores dos 20 times, quando começa o campeonato, falam, esse ano eu vou ser campeão. Mas essa não é a realidade. Eu acho que o que o Flamengo tem obrigação hoje é de voltar ao norte, a ser competitivo de verdade. Foi um ano muito tumultuado por conta de ruptura de trabalho, sai o Jorge Jesus, não acertou com o Domenech, agora tem o Rogério Ceni, e é um Flamengo que oscila ainda, que tem também seus problemas. Eu acho que a obrigação nesse momento é voltar a ser competitivo, voltar a estar brigando ponto a ponto pela liderança, independente se vai ganhar ou não, e voltar a ter um desempenho, um modelo consistente, né? Uma forma de jogar
que eleve o nível desses jogadores, né? Que já é um nível muito alto. A gente sabe que esse Flamengo, dentro de um contexto muito organizado, é um time que voa abaixo, já mostrou isso. Agora, obrigação, cara, de verdade, eu costumo não usar essa palavra. Eu acho que a gente está falando de um jogo, de um esporte, e a gente está falando de seres humanos, que às vezes um dia as coisas não vão bem, outro dia é um time que é pior, as coisas vão bem, ainda mais futebol, que por mais que eu tenha esse viés de estudar, de tática, de analisar, ele tem muito ainda do aleatório. A gente está falando de 22 pessoas dentro de campo, como é que você vai falar em obrigação? E ainda em cima da escalação do Fortaleza, eu não tinha confirmado ainda o provável time, e é um time talhado para jogar na transição, né? É um time que vai jogar carapuca armada. Se o Flamengo não conseguir ter critério na sua posse de bola, é um time que vai ter Oswaldo e Romarinho pelos lados, pelo jeito, para puxar esse contra-ataque, mais o David lá na frente, que é um cara de força e também de velocidade. É jogo para jogar com concentração lá em cima, porque pode se não jogar numa intensidade alta, não jogar numa organização muito bem firmada, pode ter dificuldade o Flamengo, sim. Flamengo que vem com boas notícias, né? O Thiago Maia é o único jogador que segue contundido, é uma contusão mais séria, mas todos os jogadores